Imagine receber uma carta que pode mudar completamente sua vida. Rembrandt nos convida exatamente a esse momento. Em sua pintura, Batseba com a carta de Davi, não encontramos uma mulher vaidosa admirando sua própria beleza. Encontramos alguém mergulhado em silêncio, em conflito e em profunda angústia. Mas para compreender essa obra, precisamos voltar quase 3.000 anos. A história está registrada em 2 Samuel, capítulo 11. Era primavera, época em que os reis costumavam sair para a guerra. Porém, o rei Davi permaneceu em Jerusalém. Uma decisão aparentemente simples acabaria desencadeando uma das histórias mais tristes das Escrituras. Ao caminhar pelo terraço de seu palácio, Davi avistou uma mulher tomando banho. Seu nome era Batseba. A Bíblia a descreve apenas como uma mulher muito bonita. Ela era esposa de Urias, um dos soldados mais fiéis do próprio rei. Davi poderia simplesmente desviar os olhos. Poderia lembrar-se dos mandamentos de Deus. Poderia respeitar o casamento daquela mulher. Mas escolheu outro caminho. Mandou buscá-la ao palácio e deitou-se com ela. Pouco tempo depois, Batseba enviou uma mensagem curta, mas devastadora: estou grávida. A partir desse momento, o pecado deixou de ser apenas um desejo oculto. Transformou-se numa sequência de decisões desesperadas. Davi tentou esconder o ocorrido chamando Urias de volta da guerra. Esperava que ele passasse a noite com sua esposa e acreditasse que a criança fosse sua. Mas Urias demonstrou uma honra que o próprio rei havia perdido. Enquanto seus companheiros lutavam no campo de batalha, ele recusou o conforto de sua casa. O plano fracassou. Então Davi tomou uma decisão ainda mais terrível. Enviou Urias para o ponto mais perigoso da batalha e ordenou que os soldados recuassem. Urias morreu. O rei tornou-se, ao mesmo tempo, adúltero e responsável pela morte de um homem inocente. Após o período de luto, Batseba tornou-se esposa de Davi. Aparentemente, tudo estava resolvido. Mas a Bíblia registra uma frase que muda completamente a narrativa. Porém, aquilo que Davi fez desagradou ao Senhor. Deus enviou o profeta Natã. Em vez de acusar diretamente o rei, Natã contou uma parábola sobre um homem rico que roubou a única cordeira de um homem pobre. Indignado, Davi declarou que aquele homem merecia punição. Então Natã pronunciou uma das frases mais conhecidas da Bíblia: Tu és esse homem. Naquele instante, todas as justificativas caíram por terra. Davi reconheceu seu pecado. Seu arrependimento ficou eternizado no Salmo 51, um dos textos mais profundos sobre confissão e restauração. Mas as consequências permaneceram. O filho daquela união morreu. Conflitos passaram a marcar a família de Davi durante muitos anos. Mesmo assim, a graça de Deus continuou escrevendo a história. Mais tarde, Batseba deu à luz Salomão. E, séculos depois, da descendência de Davi e Batseba nasceria Jesus Cristo, o Messias prometido. É justamente nesse ponto que Rembrandt demonstra sua genialidade. Pintada em 1654, sua obra não enfatiza o banho nem a sensualidade da cena. Ele retrata Batseba sentada, segurando a carta enviada por Davi. Seu olhar é distante, seu corpo parece pesado, seu rosto transmite tristeza, dúvida e resignação. A luz dourada ilumina sua pele, enquanto o ambiente permanece envolto em sombras. É uma linguagem visual profundamente bíblica. A luz revela a dignidade da pessoa. As sombras lembram o peso das escolhas humanas. Rembrandt parece perguntar ao observador: Batseba realmente teve liberdade para escolher? Ou foi vítima do poder absoluto de um rei? Essa pergunta continua sendo discutida por historiadores e teólogos até hoje. A Bíblia não descreve os sentimentos de Batseba naquele momento. Por isso, Rembrandt usa a arte para preencher esse silêncio, oferecendo não respostas definitivas, mas uma profunda reflexão sobre vulnerabilidade, poder e sofrimento. Essa pintura também nos lembra que a Bíblia nunca esconde os pecados de seus maiores personagens. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, não porque fosse perfeito, mas porque soube reconhecer seus pecados e voltar-se sinceramente ao Senhor. A história de Batseba nos ensina que um único olhar pode iniciar uma sequência devastadora de escolhas. Mas também revela que a graça de Deus é capaz de agir mesmo em meio às maiores tragédias humanas. Rembrandt conseguiu transformar essa narrativa em uma obra que atravessa os séculos.
Mais do que retratar um episódio bíblico, ele pintou a complexidade da alma humana. E talvez seja justamente por isso que, quase 400 anos depois, ainda somos profundamente tocados pelo olhar silencioso de Batseba.